Bom, pode começar aí. Boa noite quem está assistindo no vídeo também. Meu nome é Rodrigo, eu sou defensor público do 7º concurso, eu sou defensor público em Osasco, trabalho na 4ª Vara Criminal, sou defensor da criminal já vai fazer quase um ano, desde março que eu tô lá. Eu entrei na carreira em janeiro de 2017 e já rodei bastante, trabalhei em vários lugares do interior, trabalhei em Campinas, trabalhei em Franca, trabalhei quase um ano em Itapetininga e acabei agora trabalhando lá com criminal em Osasco, já faz mais de um ano. Bom, uma experiência com o direito administrativo, que justifica a minha matéria aqui, é uma experiência como assistente judiciário por 4 anos na Fazenda Pública. Eu fui assistente de uma juíza lá na Fazenda Pública, fui estagiário da Defensoria na Fazenda Pública também antes disso, e fiquei lá bastante tempo e tenho algum contato com o direito administrativo. É isso que de algum modo justifica eu estar aqui dando aula hoje. O fato é que é difícil ter formação acadêmica quando se estuda para concurso. E eu não tive tanto tempo assim, eu estou começando a correr atrás disso agora, até porque eu sou de Osasco, então voltei para Osasco, que é a minha cidade. E tive condição agora de começar a me organizar para fazer um mestrado, para fazer uma pós-graduação. Antes disso não consegui fazer, então o que me qualifica de algum modo é uma experiência prática que eu vou tentar passar para algumas coisas para vocês. Antes disso, eu queria falar algumas coisas sobre o estudo para a prova, esse estudo de reta final, sobre a prova em si, sobre o examinador de direito administrativo e dar uma pinceladinha na examinadora de direito civil também, porque ela também já foi examinadora de direito administrativo e eu tive algum contato por conta disso. E também ela já foi professora do FMB, curso que eu fiz de reta final, que acho que não tem reta final atualmente, então não é nem problema falar sobre ele aqui agora. Bom, então primeira coisa, sobre a prova. Bom, a prova está perto, falta menos de um mês para a prova, está naquela hora do desespero. Eu já tive nessa situação que vocês estão por 3 vezes, eu fiz 3 vezes esse concurso, eu passei só no último, eu não faria depois de ter passado, então é óbvio que eu passei no último, senão não faria nenhum sentido. Mas, então, eu já fiz essa situação 3 vezes e sei bem como é esse momento. Esse momento é o momento em que você tem a sensação de que não vai dar tempo, de que tem uma avalanche de coisas para você ver e de que tem um cara falando coisas que não vão cair na sua prova exatamente daquele jeito e você está perdendo tempo e deveria estar estudando. Tem um pouco de verdade em tudo isso. Nem tudo que eu vou falar aqui vai cair. Pode ser que o que eu fale aqui seja útil, pode ser que seja inútil. Não tem como eu saber isso antes. E o fato é que a preparação para o estudo da prova não depende unicamente das aulas orais, aqui das aulas que vocês assistem. Depende muito mais do estudo que vocês promovem dentro de casa ou dentro do local que vocês conseguem estudar, do que, eventualmente, de assistir a aula. Assistir a aula é uma parte importante do estudo, mas não é tudo. Eu lembro que, por coincidência, né, na verdade, eu não tirei nunca férias no meu trabalho para tirar as férias próximo ao concurso. E eu consegui tirar um tempo de férias antes da prova. Isso me ajudou bastante a ter um foco de estudos. E o que eu fiz nesse período antecedente aqui agora? Agora a gente já está no período em cima da hora, falta um mês. O que você pode fazer aqui agora? Eu acho que aqui entra uma questão seguinte. É importante que vocês sejam profissionais da prova. Vocês precisam saber o que cai na prova, como cai, quando cai, que tipo de coisa que cai. E precisa pensar com a cabeça do examinador. Para isso, de algum modo, você precisa pensar com a cabeça do examinador. Então, pensem em vocês o seguinte. Como eu posso fazer uma questão alternativa? Eu posso cobrar uma teoria muito complexa, polêmica, que tem 2 posições, discutir criminalização da homofobia numa questão objetiva? Posso. De qual jeito? De qual jeito? Eu preciso restringir muito o debate. Ou preciso questionar alguma questão muito objetiva sobre aquilo. Por exemplo, quantos votos, né? Ou um conteúdo específico de um voto, porque aí eu posso perguntar aquilo. Existe esse tipo de questão? Alguém perguntar algo, por exemplo, em como funciona o debate. Uma coisa importante, por exemplo, a questão sobre a descriminalização do uso da maconha, a descriminalização do uso das drogas, que depois virou maconha por um gato do Barroso. Ela surge de um HC da Defensoria. E aí você pode discutir, por exemplo, a possibilidade de discutir constitucionalidade em habeas corpus, que o STF sempre fez, mas o HC do Lula disse que não podia. Então,
tem algumas coisas que você pode perguntar nessas questões mais polêmicas. Vai cair? Pensa bem. O examinador tem que fazer 8 questões. Ele não quer sarna para se coçar. Se ele tiver que anular uma questão, ele vai ter sarna para se coçar. Ele vai ter que anular, vai ter que justificar, vai ter que dar explicação. A carreira, internamente, sempre critica as questões, principalmente se ela tem um conteúdo ideológico. Existe um debate sobre ideologizar o concurso ou não. Então, se ela tem um conteúdo ideológico mais evidente, isso normalmente é criticado. Teve examinador que foi muito criticado na prova do ano passado, tem examinador que é elogiado. Isso tem um peso. Por que eu vou me arriscar num tema super complexo, tenso, debatido, que bola dividida? Criminalização da homofobia, por exemplo, é um tema muito dividido na defensoria. Não porque das pessoas que não querem criminalizar acham que criminalizar pela via judicial é problemático e não por conta da ideia em si. Mas por que eu vou me enfiar nessa seara? Por que eu vou me entrar nessa bola dividida? Não tem por que eu fazer isso. Então eu tento caminhar para questões que sejam mais redondas. E redondas é o que eu quero dizer com menos risco de anulação. O examinador está querendo fazer uma questão que meça o conhecimento de vocês, mas ao mesmo tempo que não seja anulada. Ele tem isso em mente. Então ele não vai entrar nesses tipos de debate super aprofundados e complexos que a defensoria gosta. Talvez ela passe de lado, use para exemplificar, de algum modo ter esse comentário sobre aquilo, mas, como regra geral, não vai cair de modo tão evidente. É diferente, por exemplo, uma questão aberta na segunda fase ou uma cobrança na prova oral. Isso é muito possível porque o cara quer saber sua opinião e você tem condição de fundamentar a sua opinião. Agora, na prova objetiva, não é nada disso que acontece. Então, como é que é o estudo daqui? O que vocês podem apostar? O que é um jeito fácil de você conseguir uma questão que não seja anulada? Usar o texto de lei, usar súmula, usar jurisprudência. Isso é um jeito simples de fazer com que com que não dê errado, com que não seja anulado. Então, a tendência de ter muitas questões com o texto de lei é muito grande. É normal que isso aconteça e é esperado que isso aconteça. Então, o que eu fiz quando estava nessa fase? Eu preparei uma lista, eu peguei o edital, fui esmiuçando o edital no sentido de pegando os pontos ali da lei, as leis que caíam na prova. É claro que você não vai ler o Código Civil agora, porque isso vai tomar um tempo danado para você e é uma lei que vocês estudam desde o primeiro ano da faculdade. Vocês vão ler a lei de resíduos sólidos, vocês vão ler a lei do SINASE, vocês vão ler a lei do Minha Casa Minha Vida, vocês vão ler leis que vocês não estão habituados, que tem, principalmente as leis depois dos anos 90, tem um conteúdo explicativo nos primeiros artigos, normalmente o segundo ou terceiro, explicando, dando conceitos. A lei de resíduos sólidos é ótima nesse aspecto. Então faz muito mais sentido vocês lerem leis que caiam na prova. E normalmente tem lá uma série de leis que vão cair na prova. No edital de administrativo tem leis também que caem na prova. É bom dar uma olhada nisso. Eu daria uma olhada nisso. E focar na resolução de exercícios. Como eu disse, vocês têm que ser experts, vocês têm que ser profissionais da prova. Vocês têm que entender, profissionais da prova, têm que entender como a prova funciona, mas também têm que entender como vocês funcionam na prova. E aqui há uma segunda recomendação para estudo de âmbito geral, que é fazer as provas anteriores. De preferência, no horário da prova, domingo de manhã, acordar, se preparar para a prova, fechar o quarto ou um lugar de estudo que vocês tenham tranquilos, desligar o celular e fazer a prova para aquele tempo. Isso tem vantagens, porque você já começa a se preparar para o horário da prova, para a fome que você sente, para a vontade no banheiro que você sente, para dificuldades que você possa ter no dia a dia, saber se você pode comer uma coisa ou outra. Eu estava comentando ali fora um pouco antes, eu quando como chocolate fico com muito sono, então eu não comia chocolate em prova, eu preferia comer uma fruta. Era mais fácil de comer e tal. Vocês não podem ter, também assim, não precisa levar 1 quilo de comida na prova, isso tira a atenção de vocês. Vocês têm que controlar a água, porque se o tempo está muito contadinho, cada vez que você vai no banheiro você perde 10, 15 minutos de prova. Então tem que evitar tanta água assim, porque senão daqui a pouco começa a fazer xixi. Se você tomar um monte de água, uma garrafa inteira de água, daqui a pouco está apertado. Então tem que ir dosando essas coisas e fazer essas provas em casa permite que vocês consigam dosar isso. Terceira coisa importante é descanso. Eu não sei se alguém veio aqui e falou isso para vocês. Descanso. Vocês têm que descansar. Vocês têm que descansar. É muito importante. Não adianta vocês correrem, se matarem, chegar aqui e chegar no dia da prova e não ter condição de ficar lá 4 horas sentado respondendo a prova. Vocês têm que descansar.
Vocês têm que dormir uma quantidade de horas, o máximo que vocês puderem. Vocês têm que tirar um tempo na semana, que não seja um dia inteiro, mas um tempo para ficar com suas famílias, com seus amigos, com seus companheiros ou companheiras. Tem que ter tempo para fazer isso. Isso ajuda do ponto de vista psicológico, mas ajuda também do ponto de vista físico. Não adianta vocês... É que nem lutador de MMA. Eles falam que eles chamam de overtraining. O cara que treina demais, chega no dia da luta, tá fraco. Vocês têm que estar no melhor forma de vocês no dia da prova. Isso significa descanso. Descanso é importante. É tão importante quanto estudar. Não adianta queimar largada. Vocês vão ter uma longa caminhada. Esse concurso não termina dia 14 de abril, ele começa dia 14 de abril, ele vai terminar só no segundo semestre, lá pro final, em outubro ou novembro, quando deve acontecer a prova oral, se não no outro ano. Então vocês têm uma longa caminhada pela frente, não adianta queimar largada. É importante que vocês... Também não adianta guardar carta na manga. É um negócio assim, você tem que dar tudo de si. Você tem que passar na primeira fase. Não adianta você querer guardar coisa para a segunda fase e você não passar na primeira. Você tem que passar na primeira fase. Mas não adianta você queimar largada. Se você estudar demais, não dormir, não estar cansado. Porque também é o seguinte, falta de sono, cai a imunidade. Falta de descanso, cai a imunidade. Se você tiver uma gripe forte na semana da prova, já vai te prejudicar. Então, são coisas que às vezes a gente não percebe, mas é importante. Descanso é importante. Comer bem é importante. Tem que se alimentar direito. Às vezes até abandonar o regime. Assim, todo mundo, todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas do 7º concurso foram aprovadas estavam um tanto acima do peso no final do concurso. Porque isso é normal. Isso acontece. E faz bastante sentido, tendo em vista que as pessoas têm que priorizar outras coisas nesse momento. E uma dessas outras coisas é estar adequadamente alimentado e estar descansado para os momentos mais difíceis. Quarta coisa, trabalhem o psicológico de vocês. A prova, o conhecimento é importante, mas a questão psicológica é importante. Se vocês são religiosos, tenham atenção à religião de vocês. Se vocês não são religiosos, busquem alguma solução, algum outro mecanismo para lidar com os seus anseios. Eu não sou religioso, eu sou muito ansioso e eu tive que buscar exercício físico. Assim. Eu fazia pilates durante a prova, durante esse momento que vocês estavam eu fazia pilates. Isso me ajudou muito no desempenho como um todo, porque tirou minha ansiedade. Eu sei que nem todo mundo tem condição de pagar uma aula, mas às vezes dar uma corrida no parque, sair para correr ou sair para caminhar, ou jogar bola com os amigos no domingo de manhã quando puder, alguma coisa desse sentido, ou num dia que puder, dá uma extravasada, queima um pouco de caloria, queima energia e ajuda. Pelo menos para mim, exercício físico ajudava. Pode ser meditação, pode ser cozinhar, pode ser cuidar dos filhos, alguma coisa que de algum modo relaxe. Isso também é importante. Então o descanso e o relaxamento são coisas que vão permitir que vocês estudem melhor no momento de estudo e desempenhem melhor no momento da prova. É importante que vocês lidem com tudo isso. E tem uma coisa que um professor falava pra gente no concurso e eu achei muito legal. Rafael Negreiros. Não sei se vocês conheceram o Rafael Negreiros. Rafael Negreiros hoje é um dos coordenadores do Núcleo de Habitação e Urbanismo. Negreiros disse uma vez o seguinte: você não passa no concurso quando você sente que você está preparado. Você passa antes disso. Por quê? Porque você não precisa tirar 10 na prova. Você só se sente preparado quando você sabe toda a matéria. Quando você acha que você dá conta de tudo. Quando pode vir qualquer coisa que eu vou saber responder. E não é bem assim. Na primeira fase você precisa acertar 44, uma nota de corte. 2 em cada matéria. Na segunda fase, nas outras fases, em geral tem que acertar entre mínimo 3 em cada matéria e média de 5. Então se você acertar metade da prova, você passa. A prova oral é a mesma coisa. Você não precisa acertar 100%. Você não precisa matar tudo no peito. Então, ele falou um negócio que eu achava interessante, você passa no concurso antes de se sentir estar preparado para passar no concurso. Você passa antes disso. Porque você só se sente preparado quando você está lá no final, na corrida, quando você está 100% preparado. E, na verdade, você se sente preparado antes disso. Então, tenham isso em mente. Ninguém se sente preparado nesse momento. Ninguém está 100% preparado nesse momento.
mas ninguém precisa estar 100% preparado nesse momento, e quem se sente preparado nesse momento está errado. Sim, você não tem como estar preparado para qualquer coisa que caia na prova. Você tem que ter um pouco de jogo de cintura para lidar com isso também, com aquilo que é inesperado, aquilo que caiu. Na outra prova caiu um poema, uma letra de música. Ninguém esperava aquilo. Tem gente que pirou naquilo e não conseguiu se dar conta. Tem gente que falou, porra, legal, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E conseguiu desempenhar. E às vezes na prova o negócio é tão sutil, o seu equilíbrio psicológico é tão sutil, que uma questão como aquela te desequilibra. E faz você rodar no resto. Então, tem que ter essa questão de que você não está preparado e ninguém está, e ninguém que passou estava. 100% preparado para a prova não é assim que funciona, ninguém está. Então você está, como todo mundo que esteve nessa posição está também, e como todo mundo que passou no concurso antes esteve. É assim. Essa sensação todo mundo tem. Eu tive bastante. E tenho até hoje. Eu acho que se eu tivesse passado na prova hoje, eu teria um desempenho bem pior do que a boa parte de vocês. Que estão aqui estudando, ralando e estão preparados para essa prova. Então acho que uma questão é essa, é importante vocês darem e pensarem na prova como um todo e tentarem desempenhar o melhor possível nos pequenos detalhes, assim. Parece, pelo menos para mim, né, eu não sei se para vocês é assim, quanto mais pequenos detalhes que eu ia dando conta, ou pensando, ou planejando, mais eu me tranquilizava. Eu acho que a minha ansiedade vira em excesso de controle, eu ficava ficando controlador das coisas. Então eu queria controlar exatamente todas as possibilidades que pudessem acontecer e dar errado. Eu estaria preparado para qualquer coisa que desse errado. Eu levava 2 canetas sempre, sempre levava coisas e tentando traçar estratégias para se alguma coisa acontecesse. Então eu lembro muito bem, na prova da segunda fase, na prova da segunda fase tem uma prova que tem que ter estratégia. Porque a prova é muito curta, melhor, o tempo é muito curto, a prova é muito longa. Então você tem que planejar e estar preparado para lidar com aquilo lá. E aí o que eu tinha planejado, porque o cursinho também tinha orientado, ler a peça, e aí você fica aquilo pensando no inconsciente, fazer 4 questões, as 4 questões mais fáceis, voltar a fazer a peça, fazer as próximas 4 questões. Como a gente vai conversar melhor sobre isso na segunda fase? Não sei se eu exatamente, porque eu dou administrativo e não tenho na segunda fase, mas posso vir aqui um dia falar sobre estratégia de prova. E eu lembro que eu li a peça de civil e fiquei desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu falei, caceta, o que eu vou fazer nessa porra? Aí comecei a pensar o que não era. Bom, não é isso, não é aquilo, não é aquele outro. E comecei a ficar desesperado. Comecei a me perder na prova. E eu percebi que eu comecei a levar uns 15 minutos até falar, não, eu não tenho que fazer a peça agora. Não é essa a minha estratégia. Vou fazer as questões. Parei o que eu estava fazendo e comecei a responder as questões. Mas eu tive um momento exato em que eu percebi, não, eu estou fugindo da minha estratégia. Eu preciso voltar para aquilo. E aí eu consegui responder as 4 questões, e aí me acalmou de alguma forma, aí eu consegui pensar um pouco melhor, aí falei, não, acho que é isso, vou fazer a peça, fiz a peça, e aí deu certo. Faltaram, sei lá, 5 minutos. Diga. Isso, eu acho que não. Eu acho e eu sustento que não tinha querela lá. Quando tem citação por edital, de todos os outros não tem nada para ligar na unidade de citação. Eu fiz só a ação do, não sei se agora o que quero. Eram 2 ações, né? Tinha isso e a querela, não fiz a querela. Não era revisional, né? Era uma ação de... Era uma coisa maior. É petição de herança. Eu fiz só a petição de herança. A petição de herança eu tinha certeza. E muita gente defendia que era nulitatis porque a pessoa não tinha sido citada. E, na verdade, o primo lá que tinha conhecimento da existência daquela irmã, da filha do irmão dela, da sobrinha, tinha que pedir a citação dela. Só que quando você tem citação, para mim, quando você tem citação dos familiares, ou citação por edital, dos confrontantes, que tem um monte de pessoa citada, e citação por edital, não dá para você argumentar, e a menina saber da existência da citação, de que ela tinha um visto de citação. Mas inclusive eu lembro de pensar isso e não fazer. Esse foi um problema, assim. Eu falei, não é uma querela, ela foi citada. No fim era, e eu estava errado. Eu não fui reclamar isso do examinador. Quer dizer, eu não acho que eu estava errado. Um dia, talvez, eu encho o saco do examinador sobre isso. Mas o examinador na verdade, o examinador de processo civil... Quem que era o examinador? Era o Pedro Pérez, que é o presidente... Não é o presidente, agora é a Fabiana. Não era o Pedro Pérez.
Não lembro agora quem que era o examinador civil, no processo civil no meio. Ah, já sei. É o mesmo de vocês, é o César Leonardo. Então eu não falei mal dele. Ele estava certo. Ele... Ai, caralho, quase que eu desliguei essa merda aqui. Espero que eu não tenha mexido nisso. Bom, sobre isso, então, eu acho que dá para falar um pouco sobre a questão da prova como um todo, ou como é importante ter uma estratégia. E aqui a estratégia é, para a prova da primeira fase, não comecem pela matéria que vocês são melhores. Se alguém falou isso para vocês, estava errado. Se você ler a primeira, não sei a resposta, ler a segunda, não sei a resposta, a terceira, não sei a resposta, já fudeu. Seu psicológico já era. Começa por uma matéria média. Você não vai tão bem nem vai tão mal. Isso vocês vão descobrir fazendo as provas toda semana. Vocês vão descobrir que vocês vão bem ou vão mal. Porque assim, é difícil você ter uma autocrítica decente no sentido de falar: ah, eu sou bom em processo civil, mas vou mal em execução de processo civil. Ah, eu sou bom em processo penal, mas tenho dificuldade com aquilo. É difícil você ter uma autocrítica tão crua, tão fria do que é de fato. Então a prova faz isso. A prova dá na cara, né? Você não pode achar que você é melhor mestre em processo civil, você vai lá e erra 7 em processo civil, a prova te dá na cara que você não sabe nada. Então, assim, não tem jeito. Isso aí, de algum modo, acontece e faz parte. E é bom que aconteça. É bom que aconteça com o tempo de você conseguir dar uma corrigida ainda. Pelo menos dar uma revisada melhor no assunto. Então, eu acho que uma boa estratégia é, primeiro, começar por uma matéria média. Matéria que você reconhece como, eu normalmente vou médio. Eu acerto 3 ou 4 na prova. Por quê? Porque se você errar as 2 primeiras, você ainda está no lucro. Se você errar as 3 primeiras, ainda é normal, não é um negócio, não vai te desestabilizar. Você tem que tentar se manter estabilizado a maior parte do tempo. Depois disso também tem o seguinte, vocês começam então aí, faz a matéria média, talvez uma segunda matéria média, começa com as matérias que vocês vão melhores. Por quê? Porque vocês têm que acertar uma quantidade de questões, então vocês têm que usar o cérebro de vocês para matérias que estão melhor. Conseguir acertar o máximo de questão nas matérias que vocês vão bem, que vocês têm familiaridade, depois deixar o mais difícil para o final. Porque o mais difícil já é mais difícil mesmo, e vocês já vão estar com o cérebro, a pior parte do cérebro de vocês, o cérebro mais cansado. E então isso já faz alguma diferença no final ali. Eu acho que essa é uma estratégia adequada. E outra coisa que eu não faço e não acho que é aconselhável fazer é voltar no final da prova, rever questões com dúvida e mudar as respostas. Acho que isso é pedir para dar merda. Não vale a pena. Toda vez que muda, erra. Toda vez que muda, erra. Você cansado no final da prova é sempre pior que você descansado no começo da prova. Você está comparando você com você mesmo, então não tem como não comparar. Você no começo é melhor que você no final. Ponto. Sempre assim. Isso é 100% verdade. Não tem exceção. Você não está comparando com outra pessoa, está comparando só com você. Então o seu desempenho é sempre melhor no começo do que no final. Então não adianta você querer mudar a questão no meio da prova. Bom, acho que isso é um pouco sobre a estratégia. Testem comida e bebida. E se testem. Eu acho que é importante vocês se testarem e usarem esses simulados antes disso, para fazer isso. Falando um pouco sobre a prova de direito administrativo. Eu não sei quando foi a última aula de direito administrativo que vocês tiveram, se já tinha examinador ou não, mas agora a gente já tem. Ricardo César Franco é o examinador dessa prova. Ele foi o examinador do último concurso. Isso nos dá uma base interessante para entender o que esperar dele. O examinador, na segunda vez que ele é examinador, ele está mais solto. Ele já tem mais um pouco de traquejo, ele já sabe mais o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Isso faz com que, às vezes, ele seja, inclusive, um pouco mais ousado. O Ricardo é um defensor do júri, há bastante tempo. Ele deu aulas de filosofia no concurso pro preparatório da FMB pro 5º concurso, eu lembro dele dando aula sobre isso. E ele fez questões, a gente pode até, em um dado momento, provavelmente vou falar sobre as questões que ele fez na última prova, até porque isso é interessante, refazer a última prova com vocês. Ele fez questões muito objetivas. Fez questões que não eram tão padrão da defensoria no sentido de serem tão longas, né? É muito daquela questão de 1, 2, 3, 4 e falem quais estão corretas. 1, 2 e 3, 1 e 3, 1 e 4 e aquilo é um inferno, porque são 4 questões em uma só, a prova ficando muito longa.
Ele não é assim, pelo menos nas provas de administrativo não havia tanto desse tipo de coisa, era uma questão muito direta, sinal de alternativa correta, sinal de alternativa incorreta, de acordo com o STJ tal coisa, é súmula vinculante tal assunto, e falou sobre tributário e administrativo de um modo mais bem distribuído. Foi uma prova que não foi fácil, mas não foi uma prova excepcionalmente difícil. Foi uma prova no nível padrão, assim, ela não foi a prova mais difícil da defensoria, não acho nem que tenha sido a prova mais difícil de administrativo, e não foi a prova mais difícil da prova. Isso significa para vocês o seguinte: é importante que vocês estudem administrativo, mas vão dar atenção para aquilo que é difícil de verdade. Eu estou aqui para dar aula de administrativo, mas também para falar a real. Assim, não é a matéria mais difícil, cai só na primeira fase, vocês não têm que perder tanto tempo estudando administrativo. Administrativo é aquela matéria que, se for difícil, vocês têm que garantir os 2 pontos. Se for fácil para vocês têm que estourar acertando o máximo que der para garantir os outros pontos. Isso depende muito mais da bagagem antecedente de vocês do que do estudo agora. Como é uma matéria que não cai nas próximas fases, não vale a pena investir tanto assim nela. E eu estou fazendo aqui estratégico de prova. Você tem que pensar... eu lembro, eu tinha um amigo, o Carlos Isa, que passou no 6º concurso e dizia isso para mim. Ele falou, olha, você vai ter que estudar Direito Civil, por exemplo, você tem que estudar o Código Civil inteiro. São, sei lá, 2.000 artigos, uma lei enorme, super complexa, tem um aspecto histórico gigantesco, um monte de debate, blá, 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 blá. E se você for pegar ECA, por exemplo, tem SINASE, a lei do ECA, que são leis muito menores. E tem as mesmas 8 questões. Princípios institucionais, tem as mesmas 8 questões. É muito mais fácil tentar esgotar o tema de princípios e para gabaritar as 8, acertar as 8, do que eu querer acertar 8 de civil e gabaritar o tema. Então eu preciso ter essa ideia de custo-benefício do estudo. Isso também leva em conta, principalmente nessa reta final que falta pouco tempo. Tem que, de algum modo, levar em conta essa questão do custo-benefício de estudo. Então, Ricardo, eu acho que vale a pena dar uma olhada na prova do ano passado. A gente vai fazer isso aqui em alguma aula, provavelmente na última aula que eu vou dar vai ser sobre isso, até porque vai estar mais perto da prova. Então, vale a pena falar um pouco sobre isso mais pra frente. E a outra coisa que eu ia falar porque o pessoal pediu para eu comentar um pouco, parece que alguns professores se organizaram para falar sobre examinadores. Eu já tinha pesquisado um pouco sobre o Ricardo, e também porque ele foi examinador da última prova, isso facilita. Mas eu vou falar um pouco também da Bruna, de civil, Bruna Simões. Tem a duas Brunas, né? Tem uma Bruna do Bruno Loureiro de penal e a Bruna Simões de civil. Bruna é o seguinte, Bruna hoje é conselheira no Conselho Superior. Deu aulas de civil por algum tempo, inclusive eu tive aulas para o concurso, do 7º concurso, com ela de civil no FMB. Provavelmente vocês conseguem achar aulas de civil dela, ou resumos das aulas de civil dela em algum lugar. Deve ter isso ainda. E eu lembro, eu assisti a Bruna falando isso, ao vivo, que ela achava que às vezes a prova da defensoria era muito ideologizada. Não sei se ela usou essas palavras, né? Eu tô falando o seguinte, ela achava que a prova tinha que ser mais pé no chão. E isso assim, eu tô dizendo o que eu entendi da opinião dela, pode ser que não seja exatamente isso, mas de algum modo me pareceu que que era importante para a questão da prova aqui. Que a prova tinha que ser mais pé no chão, tinha que ser mais parecida com os outros concursos e tinha que ser mais, de algum modo, legalista. Quando ela foi examinadora de administrativo, a prova dela foi bastante legalista. Ela foi examinadora já de direito administrativo antes. Foi bastante legalista. E ela, administradora agora de civil, ela tende a ter uma prova muito letra de lei. Então é muito importante, de algum modo, que vocês estejam familiarizados com o texto legal. Texto legal do que em civil? Parte geral, que é importante sempre. Reais e família e sucessões. A defensoria atua em direito contratual, em direito de empresa, algumas coisas. Atua, por exemplo, já peguei vários casos de cara que estava com o nome na JuSesp, morador de rua, não conseguia, uma pessoa em situação de rua, não conseguia sacar seguro-desemprego ou sacar qualquer benefício PIS/PASEP porque estava com o nome numa empresa, porque colocaram o nome na empresa. Você tinha que saber alguma coisa sobre direito empresarial. Então cai. Precisa no dia a dia. Mas o grosso do trabalho e da nossa vida no direito civil é família, sucessões e direitos reais. Então quem atua com o direito civil na defensoria, em tese, atua com essa parte, no grosso. Então eu daria uma lida na parte de direitos reais, na parte de direito de família e sucessões do Código Civil,
inclusive naquelas leis pequenininhas que constam no código sobre família e sucessões, principalmente sobre união estável, normas da corregedoria e tudo mais, aquilo é importante, sobre umas questões cartorárias também, de registro ali, e dá uma parte na parte geral, porque isso é importante de qualquer forma. Então, eu lembro da Bruna fazer essa avaliação sobre o conteúdo da prova da defensoria, num tom meio de, às vezes ela é ideologizada demais, no aspecto de, às vezes, ela quer inventar a roda. Acho que, na verdade, não é nem ideologizada. Acho que o termo técnico, o que ela queria dizer não é muito isso. Às vezes o examinador na prova da defensoria quer inventar a roda. Faz o feijão com arroz que é melhor. Então, eu acho que a prova dela, já que eu lembro dela falar isso, vai ser uma prova feijão com arroz. Eu acho que tem ali, dá para esperar isso de alguma forma da prova dela. Vocês já tiveram, então acho que isso é um pouco, eu vou pesquisar um pouco melhor sobre a Bruna, fazer um perfil melhor dela, para fins de prova, né, claro, do que ela estudou. Eu acho que ela fez mestrado, mas eu não lembro agora qual foi o tema do mestrado dela. Mas eu acho que por enquanto é isso que dá pra gente falar sobre ela e sobre o Ricardo. De qualquer modo, vocês já tiveram administrativo, não é isso? Sim. Vocês tiveram com 2 professores diferentes. Eu sou o terceiro que está aqui. Vocês já tiveram o quê? Vocês lembram? Atos administrativos, a estrutura do poder administrativo, descentralização. Bens públicos vocês tiveram já? Não. Não? Então, licitação a gente vai ver hoje. Não tivemos licitação em contratos, não tivemos bens públicos. Tá. Não tivemos essa parte de desapropriação e intervenção na propriedade importante. Não teve. Não, Responsabilidade de indemnização não teve. não. Tá. Que é outro ponto super importante. Sim, então, por isso que eu estou perguntando. Porque eu acho que vocês vão ter ainda com o Davi, acho que é Davi o outro nome do professor, né? Daniel, isso, sabia que era com D. Eu acho que o Daniel vai dar a responsabilidade de... Se ele der, beleza, senão a gente fala sobre isso depois. Eu acho isso essencial, é muito importante, então se ele não der, vai ser a próxima matéria. Bom, vocês têm alguma dúvida do que ficou antes de administrativo? Para a gente começar antes de começar a intervenção na propriedade ou não? A gente pode caminhar para frente aqui. Podemos? Vocês têm alguma dúvida sobre esse prelúdio sobre prova, preparação, ansiedade, álcool, dorgas e outras dorgas? Depois a gente vai organizando um pouco melhor sobre isso. Pode ser no intervalo. Pode ser o quê? Pode ser no intervalo, a gente sabatina de novo. Gente, Felipe Hotz sabe de cabeça todas as decisões, não sei se de cabeça, mas sabe com certeza 1 trilhão de decisões de jurisprudência da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana e as opiniões constitutivas, eu tenho certeza que ele sabe de cabeça. De direitos humanos. Estuda em jurisprudência internacional. Ele sabe coisa pra caralho disso. É impressionante. Vou falar pra vocês, olha, quando eu vi o Felipe examinador desse concurso, eu falei, ainda bem que eu não estou fazendo esse concurso. Sério? Nossa, pior do que o Patrick. Era Patrick, não era no outro. De humanos? Não, era o Caio. Pior do que é. Eu acho que vai ser uma prova bem diferente da que foi a do Caio. Como é que eu vou ver aquele livro de jurisprudência? Não, eu acho o seguinte, o que eu faria, ou o que eu me organizaria, é tentar me organizar em grupo para tentar dar uma olhada na maior parte das decisões da corte e, inclusive, as decisões que não são decisões do Brasil, que envolvam o Brasil, mas as decisões principais, mais notórias, para tentar organizar um resumo para todo mundo, para poder dar uma lida no final. Eu acho que, e a ideia dos sistemas, eu acho que vai ser uma prova muito mais de direito internacional dos direitos humanos, e não só uma prova o do Caio teve muita coisa, né, direitos humanos. Teve questão nacional, é uma prova muito mais filosofia dos direitos humanos. Eu acho que do Felipe vai ser uma prova muito mais de jurisprudência, de direito internacional dos direitos humanos. Eu acho que vai ser mais nessa linha. Então acho que dá para focar mais nisso.
Mas eu também, assim, e neste ponto, dentro disso, jurisprudência. Eu acho que essa questão da jurisprudência é muito importante. Para ele, ele gosta muito, ele é muito bom e ele sabe muita coisa. Então, eu acho que no fim é fácil para ele perguntar a jurisprudência. É o que a gente está falando sobre fazer a questão e sem ter nulidade. Como ele sabe muita coisa e está muito preparado para isso, é fácil para ele montar uma questão sobre jurisprudência internacional sem que aquilo caia numa nulidade. Então eu acho que e ele, se vocês procurarem, deve ter vídeo dele dando aula sobre isso, mesmo na defensoria, algumas coisas. Ele, inclusive, dá dica de como pesquisar, ensina como pesquisar na internet, ensina várias coisas assim. Ele sabe muito pesquisar, então eu acho que vai ter muita coisa sobre jurisprudência internacional aí. Eu daria um foco importante nesse lado. Bom, vamos começar? Que horas são para eu saber? Tá, então a gente tem mais ou menos uma horinha e um pouquinho. Não, é Felipe Hotz. É H-O-T-Z. Bom, vamos começar então a falar sobre intervenção na propriedade. Bom, aqui é uma questão importante. A gente uma evolução interessante do nosso novo constitucionalismo, do constitucionalismo de 88, é a ideia de que existe a garantia do direito à propriedade, e aqui a gente tem que ter em mente que, de algum modo, o direito serve para garantir a propriedade. Esse é um aspecto ideológico do direito, um aspecto que a gente tem que considerar. Direito é, de algum modo, uma superestrutura que serve para garantir um modo econômico, e garantir o modo econômico é garantir a propriedade, porque sem propriedade não existe uma ordem, um modelo econômico como ele é dado hoje. Faz parte da ideia de capitalismo. E então, ao mesmo tempo, a Constituição garante o direito à propriedade, mas ela garante também a função social da propriedade. Então, a STF trata a propriedade não só como um direito, mas como um direito fundamental. Ela está lá no artigo 5º, tem direito à propriedade, mas desde que a propriedade garanta ou atinja a sua função social. E o que é a função social da propriedade? Então, a função social da propriedade, de algum modo, é um limite do direito à propriedade. Você não tem a propriedade porque você quer, você tem que respeitar a função social. Então, a CF limita o direito à propriedade, que deve ela ter a função social, sob pena de inconstitucionalidade passível de sanção. É o fundamento para a intervenção da propriedade privada. Então, fundamento para a intervenção da sociedade privada é a ideia de que eu tenho que adquirir ou de atender uma função social. E o que é a função social da propriedade? E aqui a gente tem dois aspectos. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre a função social da propriedade urbana, depois falar sobre a função social da propriedade rural. Por quê? Porque são modos de vida diferentes e a propriedade nesses locais tem destinação diferente. Vamos lá. A propriedade urbana atende às regras ela atende à função social da propriedade quando ela atende às regras fixadas no plano diretor. Então a Constituição fala, olha, se a propriedade urbana estiver de acordo com o que consta do plano diretor, ela atende à função social da propriedade. Ou seja, ela diz, eu não vou dizer o que atende à função social da propriedade. Quem vai dizer é o plano diretor. E o plano diretor tem que ser construído com participação popular em cidades com mais de 20 mil habitantes, tem que estar lá, blá, blá, blá. Vocês devem ter estudado isso em difusos, todas as regras na parte do Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades é uma lei importante de ser lida. É muito importante para a defensoria, porque fala sobre vários instrumentos de política urbana que são essenciais para a atuação, principalmente na questão de habitação e urbanismo, que é uma atuação muito cara da defensoria. Então, a propriedade urbana, de algum modo, repetindo, é atendida quando se atende o plano diretor. E qual é a questão principal aqui? O fim último da propriedade urbana é moradia. A propriedade tem como fim último na cidade que as pessoas morem. O plano diretor estabelece locais em que pode ter moradia exclusiva, que tem moradia exclusiva, em locais em que pode ser usado para comércio, locais industriais, locais em que não pode ser ocupados porque tem área de risco, zonas especiais de interesse social. Eles delimitam uma série de coisas que são importantes para a construção de um plano diretor como um todo, e essa série de coisas que faz com que se atenda ou não à função social. Se não atender à função social, quais são as punições? Determinação de edificação ou parcelamento compulsório. Então, edificação é construir o prédio, dar destinação para aquilo. Ou parcelamento, se a área for muito grande, fazer um loteamento. Incidência de IPTU progressivo.
E o IPTU progressivo aqui é um IPTU progressivo que gera um aspecto de extrafiscalidade. Vocês tiveram tributário? Não. Não? Zero? Zero. Tá, então eu vou abordar um pouco de tributário em algum momento. Então, tem a questão de extrafiscalidade. A extrafiscalidade, extrafiscalidade é quando um tributo tem a finalidade de arrecadar dinheiro para o Estado, como regra. Mas se o tributo tem também um outro efeito, esse efeito é chamado de extrafiscal. Então, no IPTU progressivo, que é aquele que aumenta com o tempo, quando ele não é utilizado, ele pode ser, isso gera um efeito parafiscal porque geraria a obrigação de construir ou de usar a propriedade urbana. E a desapropriação sanção, que é o resultado final, que é por conta do descumprimento, por qualquer outros motivos. Na propriedade rural, ela cumpre a função cumpre a sua função social quando cumpre 4 exigências expostas no artigo 186, sendo todas elas subjetivas, conceituadas no caso concreto. Então tem que ter exploração racional e adequada, tem que ter exploração que preserve os recursos naturais e meio ambiente, tem que ter exploração que favoreça as relações de trabalho, e aqui, trabalho escravo e infantil gera o automático descumprimento desse artigo, e a exploração que atende ao bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. Então o que acontece? Esses todos os requisitos para entender se uma terra, uma área rural, atende à função social ou não, são um tanto subjetivos. O que é uma exploração racional adequada? Se eu compro uma terra, deixo ela lá parada, porque eu estou esperando construir a estrada para a terra valorizar e vender depois, essa não é uma exploração racional? Por que não? Não tem uma racionalidade? Não tem uma lógica? Sim, eu vou ganhar mais dinheiro assim do que se eu investir. Inclusive, atende o meio ambiente, porque eu não estou fazendo nada na área, não estou desmatando. Mas não favorece as relações de trabalho. Por que? Não tem relação nenhuma. Porque poderia ter gerado Função trabalho. social da propriedade? Sim, mas a função social seu argumento é bom. Função social da propriedade é como um todo. A gente está discutindo o que atende a função social da propriedade ou não. Então, eu estou dizendo, não estou dizendo não. Artigo 186 da Constituição diz: atende a função social da propriedade se é explorada de maneira racional adequada, se preserva recursos minerais e meio ambiente, se favorece as relações de trabalho, ou se atende ao bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. Eu acho esse argumento bom. Ela poderia estar sendo usada para gerar emprego. Mas ela também não poderia ser usada como reserva ambiental? Particular, por exemplo? E se eu tenho uma área gigantesca e eu quero construir uma área de mata... No... Oi? Mas isso tem que ser Se for uma regulamentado. reserva ambiental particular, eu tenho que fazer alguma coisa para transformar aquela área em reserva ambiental. Não pode ser automático. Porque senão... Você tem que ter, você regulamenta o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o debate é mais complexo. Que não dá para dizer exatamente de cara o que é uma área que não atende função social da propriedade, uma área rural. É complexo. E esse é um dos grandes problemas. Você tem coisas óbvias. Se tiver redução com pessoas reduzidas à condição de escravo, é óbvio que não atende. Se tiver desmatamento não regulamentado, não permitido, fora do licenciamento ambiental, é óbvio que não atende. Se for uma área gigantesca, que não tem nenhuma ocupação num lugar que podia produzir alimento ou podia gerar emprego, é óbvio que não atende. Mas tem várias situações limítrofes. Tem várias situações em que não é óbvio. E aí, quando não é óbvio, depende, de algum modo, de quem está aplicando a lei. Se é alguém mais ligado ao movimento social sem terra, em geral, tende a achar em mais casos em que não está atendendo a função social da propriedade para colocar aquela terra para fazer reforma agrária. Se é alguém que acha que o movimento tem que criminalizar o movimento sem terra, que aquilo invadir terra é um absurdo, esse trolló todo, em geral, diminui a quantidade de pessoas, de área, ou restringe, tende um conceito mais amplo de ocupação e exploração racional adequada, ou do atendimento dos requisitos. O fato é, e a gente tem que pensar na Constituição também nesse aspecto, a Constituição é um acordão. Chegou em 88, tinha gente de tudo que era lado. Tinha deputado militar, colocado pelos militares, tinha o senador biônico, tinha PT surgindo como o Partido dos Trabalhadores, o movimento sindical, da Igreja Católica, dos movimentos sem terra, tinha a direita liberal que estava ali, tinha os proprietários agrários, tinha de tudo. Brasília era um lobby gigantesco. Como é que você fala, olha, então tem que ter propriedade, mas tem que ter função social. Mas o que é ter função social? Ah, tem 4 requisitos aqui, ó, mas vamos decidir isso depois.
E aqui é interessante, para entender também uma questão de constitucional que provavelmente cai na prova de vocês, que é a ideia de constitucionalismo de compromisso. Quando eu chego a uma não solução. O Marcelo Neves, na ideia de constitucionalismo simbólico, diz que várias situações de simbolismo, você estabelece um aspecto simbólico sem dar uma solução prática para aquilo. Ou seja porque você simboliza um grupo vencedor e dá uma lei para aquele grupo vencedor, seja porque você criou uma situação de compromisso em que você fala, ó, vamos decidir depois. Essa aqui, claramente, é uma situação de compromisso em que se decidir depois. A gente não tem condição de estabelecer agora o que é a função social da propriedade, o que garante ou não garante. Vamos tocar barco, segue o baile, senão a gente não vai andar com esse negócio. Isso acontece o tempo todo. Esta é uma situação claramente. A propriedade urbana é pior ainda. Eu vou falar... Quem que atende função social? Aquilo que está no plano diretor. Mas quem vai fazer o plano diretor? O município. E como é que você sabe que vai ter no plano diretor? Não sei. É o que está no plano diretor. Vai ter participação popular, as pessoas se decidam. Então é muito mais uma situação de não tem como resolver isso aqui agora, vamos tocar essa bola para frente, o problema do prefeito lá na frente. Então é interessante notar isso, porque isso aqui depois vira um problema, uma disputa gigantesca na hora nas questões de intervenção social na propriedade. Porque sempre é complexo. Sempre não está regulamentado adequadamente, sempre tem um lado B na história. Lá no B na história sempre existe. A única sanção prevista para o descumprimento de função social da propriedade rural é a desapropriação para inclusão em programa de reforma agrária. Então, se não atende uns 4 requisitos, entra no programa de reforma agrária, no Brasil é controlado pelo INCRA. Trata-se de vantagem para o governo serem requisitos subjetivos, pois se abre a margem para que ele decida quando não há cumprimento de função social. A indenização é paga em títulos de dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. Então, o que acontece? Quando a desapropriação é uma desapropriação por procedimento, a indenização tem que ser prévia e justa. Tem que ser antes. Quando a indenização, porque descumpre função social, ou uma desapropriação sanção, que é a propriedade urbana, ou é pago com títulos da dívida agrária, que são resgatáveis em até 20 anos. O cara não vai conseguir resgatar aquele título antes disso. Tudo bem até aqui? Certo? A indenização é paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. Tá, mesmo que é uma desapropriação para... Não, se for porque... Não, para ser por reforma agrária, tem que ter descumprimento da função social. Então, primeiro atesta que tem descumprimento da função social e aí desapropria para a reforma agrária. Aí, quando paga por título da dívida agrária. Se não tivesse testado, for uma desapropriação comum, aí a indenização é prévia e justa. Tem que indenizar. A não ser que seja terra para usar para tráfico de drogas e quando tem exploração de trabalho escravo ou trabalho infantil. Nessas duas possibilidades aí não tem, porque aí é expropriação. Então, meios de intervenção na propriedade. Gente, que bosta ficou essa tabela. Estou impressionado. Bom, vamos lá. Então tem esses meios aqui, essas espécies os efeitos. Então, desapropriação e confisco implicam na transferência compulsória da propriedade. Desapropriação aqui é importante. A desapropriação pode ser por um motivo qualquer, pode ser na cidade, pode ser urbana, pode ser o que for, pode ser agrária, construir uma estrada, ela implica em perda da propriedade. Ela perde transferência compulsória. O cara falou, ó, perdeu. O Estado chegou lá e falou, olha, então, vou pegar. Vou pagar a indenização. Vai pagar? Vou pegar. Mas eu não quero que você pegue. Pega ali. Não, eu quero aqui. Se não tiver nenhum vício ali, ou alguma questão de motivação e tudo mais, a gente vai ver um pouco menor mais pra frente, não tem escolha. Acabou. Perdeu. Diga. Tem. Quando não atinge a função social da propriedade, você tem a desapropriação sanção, que é na propriedade privada, a gente vai ver mais para frente um pouco melhor, na propriedade urbana, e a desapropriação para fim de reforma agrária, que é na propriedade rural. A diferença delas é o modo que paga a indenização, em geral. A indenização, numa desapropriação normal, comum, por interesse social ou por utilidade pública, a indenização é prévia e justa. Numa indenização, uma desapropriação sanção ou uma desapropriação em razão do desatendimento da função social da propriedade agrária,
ela é paga com indenização por título que vai ser resgatável em muito tempo. Então tem uma diferença no momento em que é paga a indenização. Entendeu? Requisição e ocupação implicam na transferência compulsória da posse. Então requisição é aquela situação em que o policial usa o carro emprestado ou precisa ocupar um imóvel, tem essa situação, aquela situação filme americano. E limitação, tombamento e servidão são restrições quanto ao uso, que é a disponibilidade de uso. Requisição. Eu disse que ficou ruim. Obrigado por ressaltar. Posso para o próximo? Então, competência. A competência de intervenção na propriedade é da União. E material, a competência legislativa material, a competência legislativa é da União e a material de todos os entes que detêm poder de polícia. Por quê? O município pode se apropriar, o Estado pode se apropriar, a União pode se apropriar. Por exemplo, o município pode fazer o tombamento, declarar patrimônio histórico, patrimônio cultural, patrimônio qualquer coisa. O Estado pode fazer a mesma coisa, a União também. Tem Condefat, tem no seu municipal, cada um pode fazer esse tipo de coisa. Existe a possibilidade de requisição de cada um deles, de confisco também quando vem irregularidade. Então todos os entes podem exercer intervenção social na propriedade, porque todos eles têm poder de polícia. Já estudaram poderes de administração? Já estudaram poder de polícia? Então todos eles têm poder de polícia. Tá, talvez seja eu que vou falar isso para vocês também. Devia ter falado disso antes, mas ok. Então vamos lá, um por um. Desapropriação é o mais gravoso meio de intervenção na propriedade, móvel, imóvel, corpóreo ou não, bem como direito, em que ela é transferida compulsoriamente para o patrimônio estatal por razões de interesse público ou de inconstitucionalidade, mediante indenização nos termos fixados na Constituição. Trata-se de forma originária de aquisição da propriedade, ou seja, o bem graças à administração livre de qualquer ônus ou gravames. Então, é o meio mais gravoso. Eu tomo a propriedade de alguém, eu retiro a propriedade. O direito aqui, a propriedade é um direito fundamental para a Constituição. Então, eu estou tirando o direito fundamental. Isso pode ser por conta de interesses públicos ou interesse social, e pode ser por conta de inconstitucionalidade em razão do descumprimento de função social da propriedade. A diferença é como vai ser paga a indenização. E, isso é importante, é forma originária de aquisição da propriedade. O que é uma forma originária de aquisição da propriedade? Senhores candidatos. Sim, exatamente. Qual outro exemplo de aquisição originária? Importante. Uso capião. Por que isso é importante? Porque ela rompe a cadeia. A lei de registros públicos diz que tem que ter uma cadeia de titularidade nos títulos públicos. Tem que sempre ser a cadeia de titularidade. E que gravames estabelecidos naquele imóvel, quando são em ré ipsa, quando dependem propter rem, não em ré ipsa. Quando são propter rem, que estão vinculados àquela propriedade, continuam mesmo que mude quem é o proprietário. Exceto quando a aquisição é originária. Então, por exemplo, se tiver uma dívida de IPTU nesse imóvel e for o Estado que está desapropriando, perdeu o município. O tributo é municipal, não tem nada a ver com isso. Se tiver um ônus dado como garantia aquele imóvel de um empréstimo, depois o cara vier cobrar o imóvel, eu falo, não tem nada a ver com isso. Se tivesse sido como fiança no contrato fiador, não tem nada a ver com isso. Nenhum gravame ou qualquer outra coisa, mesmo que esteja registrado na matrícula aquilo, não vale, porque é o modo originário de aquisição da propriedade. Certo? Diga. Você poderia dar um exemplo, por favor, de desapropriação de bem não corpóreo, desapropriação de direito? Bem não corpóreo, ação, por exemplo. Na verdade é um bem móvel. E de direito, você pode... Senhor candidato, vamos pensar o seguinte. Eu tenho a patente de um remédio. E o remédio pode ser comprado pelo SUS pelo preço X, ou pode ser comprado pelo SUS por 1/10 de X. Se eu não tiver que pagar os preços os valores. Eu não posso desapropriar a patente? A patente não é um direito?
Na verdade, o que existe uma previsão legal de licença compulsória, né? Uma previsão legal para esse tipo de situação. Não seria o caso de desapropriação. Mas seria um exemplo que seria possível. Aí, como já tem uma regulamentação de como fazer isso, ninguém desapropria esse tipo de coisa. Mas eu poderia muito bem desapropriar esse tipo de situação. Porque pode ser, por exemplo, que seja um remédio. No remédio tem lá as possibilidades específicas para isso. Mas poderia ser uma outra coisa qualquer. Entendeu? E se eu tivesse, por exemplo, uma... Mas a concessão é diferente. Bom, acho que esse é um exemplo melhor. Dá para pensar em outros exemplos de direito nesse sentido, mas direito de exploração ou algum outro direito nessa limitação, mas eu acho que esse, de algum modo, exemplifica como um direito pode ser também expropriado. De algum modo, acho que responde a sua pergunta. Então, reflexos. Ele é feito de forma unilateral. Em regra, é feito pelo poder público. O particular, excepcionalmente, também pode promover a desapropriação desde que expressamente autorizado pela administração. E aqui ele fere a perpetuidade da propriedade, porque é a cláusula pela qual só se transmite por ato entre vivos ou mortis causa. Motivação. O interesse público, a indenização será prévia e justa em dinheiro. A inconstitucionalidade, o perfil da indenização será sancionatório. Títulos públicos, a moeda podre. Então o que é importante aqui? Vamos lá. Eu li, mas só para reforçar. Primeiro, quem decide é o Estado. Sozinho. O ente público decide e quer desapropriar. Existe vício dessa decisão? Existe. Qual o vício que é possível? O vício da discricionariedade. Quando vocês estudaram atos administrativos, vocês verificaram que a discricionariedade reside no motivo do ato e no objeto. O resto tudo tem que existir. Então tem que ter lá, tem que demonstrar, tem que ter uma finalidade lícita, tem que ter a forma, tem que ter todo aquele como, FIFO, MOB, aquela porra lá que eu nunca lembro como fala. Tem que ter tudo aquilo. A discricionariedade, ou a diferença entre um ato vinculado a um ato discricionário, é que no ato discricionário você tem algumas possibilidades de alguns elementos em que o Estado pode decidir. Eu posso decidir, se eu quero construir uma escola no terreno X ou no terreno Y. Mas eu tenho que justificar a minha discricionariedade. Eu posso estar de sacanagem? Posso. Eu posso estar na cidade e querer desapropriar a casa do meu adversário político? Posso. Um exemplo padrão, porque deve acontecer pouco, né? O cara vai desapropriar e fala, onde vai ser? Na casa do fulano. Deve ser assim. Então, existe um poder de administração aí de escolher o local, mas esse poder não pode ter um desvio de finalidade. Então, eu posso... O ato de administração é um ato de administração livre, ele é unilateral, mas ele não está livre das limitações de qualquer ato administrativo. Então, quando eu for questionar isso, a gente vai ver em algum momento, a gente pode questionar judicialmente vícios no ato administrativo ou indenização. Se não tiver nenhum vício do ato administrativo, não cabe a mim questionar nada. Eu só tenho que falar, brother, vamos discutir quanto você vai pagar. Eu não posso discutir mais nada. Por quê? Porque se é um ato unilateral, o Estado decide, a Constituição garantiu esse poder para o Estado. O particular, em tese, não pode fazer essa desapropriação. Não pode promover a desapropriação. Mas ele pode quando é expressamente autorizado pela administração. Houve uma discussão muito interessante quando eu era assistente na Fazenda, sobre... Agora até esqueci o nome do consórcio. Era uma construção de uma linha de metrô e o governo do estado tinha delegado o poder de fazer a desapropriação para o concessionário, para o consórcio, para quem ia construir. Eram as construtoras lá que fizeram um consórcio e elas iam construir o metrô. E aí era o seguinte, a administração falou no contrato que ela ia reservar lá um X de dinheiro para fazer as desapropriações. E se o particular conseguisse fazer com menos grana, ele lucrava. Se o particular fizesse com mais grana, ele tomava prejuízo. O Estado conseguiu limitar o gasto que ia ter com a desapropriação. Só que então, quem escolheu os imóveis lá naquela fila, quem fazia o decreto expropriatório, quem fazia toda a parte da expropriação, era o particular. E não tinha uma previsão legal sobre isso. Não tinha uma questão do tipo, é uma particular que vai pagar, mas eu, Procuradoria do Estado, que vou tocar. Não tinha uma previsão legal autorizando que o particular fizesse aquilo.
Quem regra, quem toca o processo de desapropriação é a Procuradoria do Estado, quando é o Estado, o Procurador do Município, quando é o município. Quem toca a ação é o procurador, é o próprio agente, advogado público da cliente. Naquele caso, não. Quem tocaria no escritório de advocacia contratado pelo consórcio e eles iam fazer o que dava para fazer. E aí foi, uma rebordosa, assim. Foi um rebu. Eu lembro que entrou 1 trilhão de desapropriações ao mesmo tempo. Tinha juiz que extinguia dizendo que o ente não podia expropriar. Tinha juiz que tocava. Depois teve uma formulação, tinha 2 argumentos principais lá, uma impossibilidade de fazer por particular, outra uma questão sobre a atuação da Procuradoria do Estado. Os juízes acabaram consolidando o entendimento que não poderia, eles agravaram dessa decisão e o tribunal consolidou que poderia sim. E o particular fez a expropriação. Fez a expropriação mais ou menos dessa forma. E tocou, e acabou. E fez a desapropriação. Então o particular tinha autorização expressa pelo governo no contrato administrativo. Era a cláusula do contrato que eles iam fazer isso. E estava autorizando a fazer pelo projeto que estava lá. Então o projeto que estava lá já abarcava os imóveis. Existe um costume péssimo, mas aqui facilita a administração, de desapropriar por imóvel inteiro, não por pedaço que ela precisa. Então, às vezes ela precisa de metade do imóvel, mas ela desapropria o imóvel inteiro porque aquele é um proprietário só, é mais fácil de lidar com aquilo do que fazer meia desapropriação e ficar metade do imóvel. Então, no fim, foi o particular que fez porque acabou sendo vencida a posição que entendia que não cabia. Alguma dúvida, gente? E no fim, lá, outra parte. Era a questão dos títulos podres, dos títulos chamados de moeda podre, que são os títulos públicos, que levam muitos anos para ser pagos, que estão remunerados pela Selic, por conta disso são remunerados de forma mais baixa que o mercado como regra, e aí não vale tanto a pena como um investimento. E aí a pessoa perde, não tem o para da inflação. Bom, competência para legislar. A principal legislação sobre desapropriação é um decreto-lei 3365 de 41, editado na ditadura Vargas durante a Segunda Guerra. Há também a Lei 4132 de 62, que é o interesse social, que ela não muda muito a estrutura da desapropriação, mas ela cria a possibilidade de desapropriação por interesse social. Então, para desapropriar, depende do fundamento usado para desapropriação. Por interesse público, as 4 esferas de governo dentro dos limites territoriais e alguns entes. A ANEL, o 9074/95, autorizados por lei ou pelo contrato. Ou por inconstitucionalidade, o descumprimento de função social, que aí no urbano é só o município, se a indenização paga em título da dívida pública, resgatados em parcelas anuais sucessivas de até 10 anos. O processo segue o rito da desapropriação comum. Ou rural, que é só pela União, você não paga em título da dívida agrária por 20 anos, segue o da Lei 76 de 93, lei complementar. O que isso quer dizer? Que qualquer ente pode expropriar, inclusive os 3 esferas de governo, mais alguns outros entes da administração indireta. E por inconstitucionalidade urbana, só o município, porque o município é quem cuida da política municipal, política urbana de política urbana, de moradia, né, de território urbano, e rural só a União, porque é a União. E aqui a gente consegue um paralelismo com IPTU e ITR. IPTU é o imposto municipal sobre propriedade territorial urbana. ITR é o imposto sobre territorial rural, que é federal. Então a gente consegue paralelo porque quem cobra ITR desapropria rural, quem cobra IPTU desapropria município. Dá para fazer esse aspecto. Bom, vamos para o próximo. Motivos da desapropriação. Necessidade pública, são situações emergenciais, como socorro público, segurança nacional e defesa do Estado. E aqui a emissão de posse é necessária. Utilidade pública, a questão do bem é conveniente, mas não é indispensável, por exemplo, o metrô. Ou interesse social, para você ver a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social. Por exemplo, uma desapropriação de política urbana. O que é interessante aqui? O que é emissão na posse? Emissão na posse é a entrada do ente público no imóvel. No bem como um todo, né? No bem, não só no imóvel. A emissão na posse, ela tem procedimento para ser feito. O que se consolidou? Não tem uma previsão legal
para emissão na posse na lei. A única coisa que tem previsto é que só pode ter emissão na posse depois do pagamento da indenização. De algum modo, no Estado de São Paulo foi consolidado o seguinte procedimento. O Estado faz o decreto, ou a Prefeitura faz o decreto expropriatório, e a ajuização. Na verdade, ele faz uma proposta de pagamento, o particular aceita ou não aceita. Ele é a ajuização falando, estou desapropriando o imóvel X, Y, X, estou pagando, quero pagar indenização tal. O juiz recebe aquilo, verifica se está tudo pronto lá, manda um perito fazer uma avaliação, um laudo prévio. Antes eles chamavam de laudo provisório, mas os peritos explicaram melhor que é um laudo prévio. Por que é um laudo prévio? Porque é um laudo antes da emissão da posse. Então o perito vai até o local, fotografa, faz o laudo para ver a situação naquele local. Por quê? Eu lembro, tinha um perito muito bom com quem a minha chefe trabalhava, e ele sempre dizia isso. Ele falou, olha, você tem que avaliar aquele bem antes daquela obra. Então, por exemplo, se eu vou desapropriar um bem para o metrô, um bem para ser feito uma estação de metrô, os bens em volta vão valorizar, mas aquele bem não. Eu não posso considerar a avaliação ou a valorização daquele bem na hora de desapropriar, porque a ideia da pessoa não é que ela compre um bem amanhã quando tiver estação do metrô naquele mesmo local, mas que ela consiga pagar aquele imóvel, cujo valor seja X ou Y, sem considerar esse acréscimo que vai vir posteriormente. Então eu tenho que fazer uma avaliação concreta daquele imóvel naquele momento. Significa que lá ver, fotografar, ver as condições. E como é que é feito isso? Ele estabelece as condições do imóvel, procura imóveis no bairro nas condições parecidas, ou nas proximidades em condições parecidas, verifica qual é o valor daqueles imóveis e consegue estabelecer com uma média o valor de metro quadrado daquele local e considera na hora de fazer o cálculo. Bom, ele chega lá e dá um valor do laudo prévio. Esse valor do laudo prévio, em tese, o município, se quiser emissão na posse, o município ou o Estado, deposita 80% desse valor. Depositado 80% desse valor, é possível a emissão na posse. Por quê? Porque aí com 80% desse valor, em tese, teria uma indenização prévia. Porque se houver uma discussão sobre valores, essa discussão sobre valores vai se dar no processo, esse valor dificilmente passa de 20% para mais ou para menos. Fica ali entre os 20% que está ali mais ou menos. Essa é uma construção judicial desse negócio, porque não tem uma previsão legal sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Essa questão dos 80%, inclusive é daqui, assim, é uma praxe daqui. Eu nem sei se nos outros estados é igual. Eu sei que há emissão na posse nesse aspecto, então sai a emissão na posse. E como é que eu faço para levantar o dinheiro? Para a pessoa poder levantar o dinheiro, que era essa, por exemplo, a maior dificuldade que eu tinha quando era estagiário na Fazenda Pública da Defensoria. Ele precisa atender 3 requisitos. Primeiro, o título de propriedade. Ele tem que comprovar que ele era proprietário. O que é um problema. Porque ou é o contrato de graveta ou só tem escritura e não tem grana para fazer a transferência do imóvel. 2, ele tem que tirar certidões negativas de débito tributários com o ente expropriante. E 3, tem que haver publicações digitais. A publicação digital é menos problemática porque o Estado, o próprio ente expropriante e o juiz determinam a publicação digital. Mas a certidão negativa de débitos tributários com o ente, às vezes é problemático, o cara às vezes tem dívida de IPTU ou dívida de ICMS, alguma bobagem, alguma dívida ali que ele tem, que ele não consegue, que ele tem que compensar para fazer o saque do valor. E o mais difícil é o título de propriedade. Esse sim é um problema, principalmente para quem era mais pobre. Eu lembro de atender um caso de um senhor que tinha um apartamento no São Vito. Antigo São Vito. São Vito era um prédio no centro que era mais, assim, a melhor definição para ele era que era uma favela vertical. Ele tinha uns apartamentozinhos bem pequenininhos, tinha apartamento maior, tinha apartamento menor e tudo mais, mas ele era um senhor que morava sozinho. O apartamento dele foi avaliado em R$7 mil. Para ter uma ideia de como era o valor no São Vito. E ele foi demolido com a informação e com a proposta de que ele seria feito no local um outro imóvel, melhor, mais adequado para as pessoas morarem. No fim virou um estacionamento.